Saúdo a todos com a paz do Senhor. Querido, hoje vamos falar de uma palavra, mesmo que seja sobre o arrebatamento, mas hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 7. Muito importante essa mensagem, muito importante. Principalmente pelos dias que nós estamos vivendo hoje. Antes de começar, eu quero passar para vocês essa mensagem. Eu sinto a necessidade de ir para mais pessoas. Compartilhe aí com seus amigos, seus parentes, seus contatos, para que essa mensagem chegue a essas pessoas, para que elas possam ouvir essa mensagem de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6. E se inscreva no canal aí também para ajudar a gente aí a que essa mensagem ela seja pregada a outras pessoas, tá? E é levada a outras pessoas. Deus te abençoe. Deixe seu like e deixe também o seu comentário aí no chat. Amém. Então, Mateus capítulo 7, versículo 6 diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. Irmãos, aqui está falando da palavra. Olha só, alguns anos nós vamos vendo essa palavra, a gente vem falando essa palavra, essa mensagem, e mais intensivamente de 5 anos para cá. Porque nós sentimos que a Terra hoje, irmão, a Terra ela está sofrendo. A Terra ela está estremecendo. A Terra ela está sentindo o que está acontecendo nela. A maldade que estão fazendo com ela. Hoje a Terra está sentindo essa maldade. Então ela está sofrendo. A Terra é vulcão, é furacão. Ela está sendo delicerada, tá? Por quê? Porque o mal está aí. O mal está vencendo. Vencendo o próprio mal, que a Deus ele não vence, não. Porque está escrito na palavra. Então, eu tirei essa mensagem aqui, porque a gente vem pregando essa mensagem. Mas parece que pouquíssimas pessoas estão ouvindo. Às vezes até assiste o vídeo. Às vezes até lê a palavra. Às vezes até segue o canal. Mas eu não estou falando isso para agredir ninguém. Eu não estou falando isso para denegrir ninguém, para desprezar ninguém, para menosprezar ninguém. Porque nós todos somos iguais diante de Deus. Todo ser humano é igual diante de Deus. Todos os seres humanos são iguais. Então, eu vou falar essa mensagem. Ela é forte, ela é pesada, ela é uma mensagem muito forte. Por que ele fala aqui em Mateus 7,6? Não deis aos cães o que é santo. Ele está dizendo o seguinte: tem pessoa, irmão, que ouve a mensagem, mas não obedece. Lê a Bíblia, mas não obedece. Lê os versículos, mas não obedece. Não segue. E muitas vezes está dentro da denominação. E eu quero falar para você, irmãos, de denominação, o mundo está cheio. Essa é a realidade. Tem milhares, milhões de denominações evangélicas, cristãs, vamos dizer assim. E religiões cristãs tem tudo. Não dá para contar. De tantas religiões que tem. Cristãs, chamadas também evangélicas. Eu quero dizer isso aqui para vocês hoje aqui. A maioria da grande maioria entra aqui e sai aqui. Ou entra aqui ou se sai aqui. Por quê? Porque é como se dá alguma coisa santa aos cães. Analisa bem. Nem lanceis aos porcos vossas pérolas. Lembra, você tem uma joia preciosa. As pérolas são as joias preciosas. E você lança essas joias preciosas no chiqueiro de porco. Você já fez isso para os porcos? Coloca no pescoço de um porco. Ou lança lá para os porcos lá, um colar de pérolas. O que vai acontecer? É isso que ele quis dizer aqui. Porque, na realidade, eu vou até ler aqui a expressão, é uma expressão mais avançada. A expressão lançar pérolas aos porcos significa dar ou oferecer algo de grande valor a alguém que não é capaz de apreciar
ou valorizar o que foi dado. Tu lança suas pérolas, uma mensagem, um conselho. Sabe aquela pessoa que você aconselha, faz dar um aconselhamento? Ela te ouve, mas continua na prática do mal. Continuando. A expressão tem origem bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 6, como está aqui. Onde Jesus diz, não dei o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não se pisem e, voltando-vos, despedacem. As pérolas são aqui usadas como metáfora para algo valioso. Os porcos, para aqueles que não valorizam ou não são capazes de apreciar tal valor. Nós estamos lançando a palavra do Senhor, são pérolas. Às vezes a gente fica falando há anos para a mesma pessoa. E ela não muda, ela não aceita, ela não quer. Então, vou continuar? Posso fazer o seguinte, pedir a direção de Deus para me orar por essa pessoa. Mas a cada dia mais a gente fica meio enfraquecido. Né? Não é sem fé, não. Fé nós temos. Mas você diminui a intensidade. Claro, família é complicado. Você deixar de orar pela família. Ou até de lançar pérolas para a família. Marido, esposa, filhos, filhas, parentes, irmãs, irmãos. E é o que eu estou falando aqui. Eu estou pregando essa mensagem já há mais de 5 anos, praticamente. A mesma mensagem. E eu vejo poucas pessoas mudarem. Poucas pessoas captarem. Não sei se a palavra entender, ela é a palavra certa aqui, mas ouve. Ouve, mas não muda. E eu estou falando aqui na mensagem, a mensagem está dizendo, eu abro a Bíblia. Aqui a gente fala da palavra, essa é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus falou. As pérolas, irmãos, são a palavra dele. Para a mesma pessoa, mas ela não quer mudar. Hoje mesmo, até senti de falar desse versículo. Por quê? Eu tive hoje um embate com o irmão. O irmão nasceu no Evangelho. Eu não nasci no Evangelho, não. Eu aceitei Jesus com 14 anos. Ele já foi de berço. Ele hoje tem uma idade já da razão. Não vou nem falar a idade dele, que eu não quero citar quem é. Lendo a palavra, ele duvida. Está escrito na palavra, é pau. Ele fala que é pedra. E aí está escrito na palavra, é pedra. Ele fala que é água. Aí ele não aceita a mensagem. Mas foi criado no Evangelho. E fala do Evangelho. Mas o verdadeiro Evangelho, irmão, que nós pregamos, é o Evangelho da renúncia. Não é o Evangelho da prosperidade. Não é o Evangelho do dinheiro. Não é o Evangelho da riqueza financeira. Deus não é contra você ser rico ou ter bens materiais. Mas tem um porquê disso tudo, eu não vou falar hoje sobre isso. Eu quero falar aqui de pessoas que ouvem a mensagem, são criadas muitas vezes do Evangelho, conhecem o Evangelho, estão nas denominações, mas não seguem, não obedecem a palavra. Olha, eu li uma mensagem hoje, uma mensagem que ela é bem clara. Meu irmão, isso aqui é pedra. O irmão não é pedra. Irmão, não é pedra. Ele chega para mim e fala, Deus se arrependeu de criar o homem. Sim, lá em Gênesis, só fala uma vez que Deus se arrependeu para como é que é o homem. E eu sinto que Deus me revelou essa mensagem para me responder a essa pessoa. Por que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra? O significado não é só o que ele se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, para dizer para o homem que até Deus mostrou para o homem que ele se arrepende. Que a Bíblia fala que Deus se arrepende até de pecar, de castigar.
de castigar. Não, eu vou perdoar. Quando ele perdoa, irmão, é um arrependimento. Porque ele tem a condenação já está certa. Todos nós estamos condenados ao lago de fogo, ao inferno. Mas quando entra o Senhor Jesus, ele entra para salvar, ele entra para nos libertar, ele veio aqui para nos salvar. Por isso que ele se arrepende. A palavra de Deus, e só em um versículo que ele fala sobre que ele, na criação do homem, ele se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, só em Gênesis. Ele não tem ali um contexto. Só tem esse texto. Mas esse arrependimento aí, eu entendo pela revelação de Deus, que eu entendi pela revelação de Deus, que ele mostra que até Deus se arrepende, até de nos castigar. Porque quando ele condenou, está tudo condenado, o homem está condenado ao inferno. E em João, você vai entender que ele nos tira do fogo. Ele nos tira dessa condenação. Nos tira da condenação. Então, isso é um tipo de arrependimento. Não, vou perdoar ele, me arrependo de... Esse aí, tá entendendo? Então, é um tipo de arrependimento que até Deus se arrepende. E por que nós... Tem pessoas humanas que não se arrependem? Por que tem pessoas humanas que não se arrependem? Seres humanos que não se arrependem. Irmão, é difícil. A pessoa ouve a mensagem, mas não se arrepende. Não tem arrependimento nenhum. Parece que aquele coração está duro. Não muda de atitude. O evangelho pregado é o evangelho da renúncia. Até Deus se arrepende, irmão, de não castigar o homem. Isso é um arrependimento. Ele quis dizer, porque Deus não precisa arrepender, porque não. Ele está dizendo que até ele se arrepende. Por que você não pode se arrepender se lá em Gênesis está escrito que ele se arrepende? Ele quis dizer para nós que ele é nosso Pai e se arrepende de nos castigar. Porque nós aceitamos Jesus como Salvador, ele nos perdoou. Ele nos tirou da condenação. Olha lá em Colossenses. Nós estávamos, meu irmão, no maligno. Em Isaías, ele nos chama de malignos, filhos de malignos. Lê lá Isaías. Eu não vou dar o capítulo, não, para você ver onde está escrito. Começa do 1 e segue, você vai entender. Filhos de malignos, geração de malignos. Mas ele nos tirou das trevas e trouxe para a sua poderosa luz. Isso é arrependimento. É um arrependimento para você entender que até Deus se arrepende. Mas não arrepender de pecado. Ele não é pecado, ele não tem pecado. Deus não tem que pecar, ele não pode pecar. A verdade é que Deus não peca. Só que ele falou assim: eu vou perdoar meu filho. Vou perdoar meus filhos, porque lá em João capítulo 1 ele diz que aqueles que aceitam Jesus como Salvador é chamado de filho. Então você é um filho de Deus. Você deve se arrepender dos seus pecados, entregar a tua vida para ele e pedir para ele te salvar. Amém? Até a próxima. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like e deixa alguma coisa escrito aí no chat também. Deus abençoe. A paz. Só vitória. Glória a Jesus.